Nós estamos prestes a completar 707 horas em janeiro. De um total de 744 horas que janeiro possui, implicando que está bem no finzinho. Mas dentre tantas coisas que janeiro trouxe, uma das que está mais evidente é a chuva, não é? Que está acontecendo agora e inclusive talvez caindo um pouco dentro desse local, né? E é interessante porque pensar em chuva implica pensar em água. E tem algumas curiosidades muito interessantes sobre a água. Por exemplo, o fato de que o corpo humano de um adulto possui 65% só de água. Sério, você é quase uma água saborizada. Uma criança, em vez de ter 65% como um adulto, tem quase 80%. Ele é quase água, nem água saborizada. Além disso, 12% da água doce do mundo está dentro do Brasil. Nenhum outro país tem tanta água doce num único país. O Brasil é privilegiado porque tem o aquífero Guarani, que é nada mais do que um estoque de água subterrânea e é o maior do mundo. Ele tem sua porção em vários países da América, mas no Brasil está a maior porção dele. E dentro do aquífero Guarani, se acredita que existe o equivalente a 24 trilhões de piscinas olímpicas preenchidas de água. Imagina isso. Algo também interessante é que se você pega toda a água do mundo, a congelada, a doce, a salgada, toda espécie de água, e tenta dividir por cada um dos habitantes da Terra hoje, cada um de nós possuiria 8 piscinas olímpicas de água. Só que se você tenta, ao invés disso, separar somente a água doce, isso significaria que cada pessoa teria somente 5 litros de água. Uau. O que é uma diferença substancial, né? Sendo que a água doce é água potável, algo que nós bebemos. Então imagina, 5 litros para a sua vida toda só para você. O tema da nossa aula hoje, o tema do nosso culto é Águas de Janeiro. E esse é o título da nossa aula nessa manhã. Águas de Janeiro. Vocês estão comigo, igreja? Sim! Nós vamos ver o que janeiro tem para nos trazer nesse ano de 2022. Vamos em Atos capítulo 12. Vamos lá, Luiz. Vamos. Atos capítulo 12, versículo 1. Atos 12, 1, a Bíblia fala: nessa ocasião, na ocasião em que havia a primeira viagem missionária de Barnabé e de Paulo, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João, um dos líderes da igreja. Versículo 3, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Herodes era um político que políticos fazem, agradam pessoas. Agradava os judeus, eu vou fazer. E como nós podemos agir como políticos, não é? Viver para agradar pessoas. Versículo 4, tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Versículo 8, o anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, pois tudo lhe parecia uma visão.
Uau! O que acontece aqui? A Bíblia fala que Pedro é preso, como muitos dos discípulos do primeiro século eram literalmente presos pela fé, uma perseguição profunda sobre a igreja. E enquanto ele estava preso, e realmente preso, eu não sei se vocês perceberam, mas ele é um homem, e Herodes deixou ele com 16 soldados. Não só 16 soldados, no versículo 4 a Bíblia fala que ele tinha 2 soldados entre ele. Tinha soldados fora da grade, mas eram 2 soldados, tipo, do lado dele. Tipo, eles tinham muito medo de Pedro fugir. No versículo 5, a Bíblia fala que, enquanto ele estava detido, a igreja orava intensamente por ele. E é daqui que nós tiramos nosso primeiro ponto dessa manhã. As águas de janeiro são as águas que trazem orações coletivas. E esse é o nosso primeiro ponto, águas que trazem orações coletivas. Algo que Deus deseja para o mês de janeiro e para o restante do ano nas nossas vidas é orações coletivas. Sabe, se algo poderoso precisa acontecer, a igreja inteira precisa orar. A Bíblia fala que a igreja orava intensamente a Deus por ele. O termo grego que é traduzido aqui como intensidade, não é exatamente intensidade, mas era uma oração desconfortável. Esse é o termo, na verdade, grego. Que era uma oração que esticava eles. Que implicava, não era uma oração qualquer. Não era uma oração indo para o ônibus, para o terminal. Não era uma oração indo para o metrô. Não era uma oração meio dormida. Era uma oração intensa. Uma oração que puxava a fé deles. E eles oravam juntos. Talvez era uma vigília juntos. Talvez uma oração depois do almoço juntos. Mas eles oravam coletivamente por Pedro. E o que acontece? Um grande milagre. Um anjo de Deus aparece. E se tem algo que nós precisamos entender em janeiro, é o poder das orações coletivas. 2 Coríntios, capítulo 1. Quero chamar vocês a irem lá. 2 Coríntios 1. Versículo 10, a Bíblia fala: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Uau! Muitos não se atentam a essa passagem. Pensam, Paulo era um homem incrível. Mas a Bíblia fala aqui, o próprio Paulo fala, que ele recebia orações de muitos. Que implica, parte do tão incrível que Paulo era parte do suporte em orações que ele recebia de outros homens e mulheres de Deus. O poder da oração coletiva. Sabe, você ajuda as pessoas em oração, você suporta pessoas em oração, você transforma pessoas em oração. A oração tem muito poder. Mas tem mais poder ainda quando é coletivamente. Quando muitas pessoas oram pela mesma coisa. Se você vai para o Antigo Testamento, por exemplo, você vai perceber que Moisés e Arão permaneceram orando com as mãos estendidas enquanto o povo lutava com os moabitas. Isso precisava ser feito. Pessoas precisam orar por outras que estão batalhando, o que não te tira a responsabilidade de também batalhar. Amém? Amém, amém. Mas a oração coletiva tem muito poder. Sabe, eu lembro no ano passado, está prestes a completar um ano, foi dia 6 de março, eu lembro de ter viajado para minha terra natal, para terminar os estudos bíblicos com meu pai. Foram juntos de mim mais outros 4 homens incríveis de Deus. E eu lembro que, enquanto eu fui no aeroporto, fui pegar o carro que a gente ia viajar, eu sentei, tinha que esperar um pouco para dar o horário, e eu recebi uma ligação de um querido amigo na fé, Raul, e um pai na fé, na verdade. E ele me falou: Luiz, sabe o que eu acho? Antes de tudo, você tem que mandar mensagem para todo mundo orar por isso. Então eu mandei mensagem sobre isso, explicando toda a situação para as igrejas de Bogotá, para as igrejas de Lima, para a igreja de Santiago, para todos do Brasil eu mandei também. E eu contava com as orações de todos. Além disso, depois que nós pegamos o carro, nós fizemos a viagem até lá de 4 horas,
100% do tempo orando. Uau. Então, tinha 5 pessoas, nós oramos o tempo todo. E quando nós chegamos lá, pelas orações, meu pai foi batizado, amém? Amém. E hoje ele é um discípulo incrível de Jesus. Mas eu tenho completa certeza de que isso só aconteceu por conta das orações coletivas. 5 pessoas foram lá para batizar meu pai, mas a verdade é que centenas estavam lá em oração. E você precisa entender que você está nos lugares pelos quais você ora. Você está com as pessoas pelas quais você ora. E é por isso que eu quero dar um desafio bem prático para cada um de nós nessa manhã. Vamos. Meu desafio prático é: escolha 3 pessoas, no mínimo. É isso no mínimo. Espero que seja mais, mas escolha 3 pessoas e peça depois do culto, individualmente, para cada uma dessas 3 pessoas orarem pela mesma coisa que você tem orado. Peça para elas, fala, por favor, ora durante essa semana comigo sobre isso. Ora durante o mês comigo, ora durante fevereiro, ora durante o ano todo comigo. O ideal seria você falar para todo mundo da igreja, mas se você não se sente confortável, fala para 3 pessoas. E essas 3 pessoas vão te acompanhar em oração. E eu acredito que isso vai mover essa situação, amém? Amém. Então esse é o desafio mais prático do que nunca. Pede talvez alguma das suas orações impossíveis, sabe? Eu penso, na verdade eu já pedi para boa parte dos homens daqui orarem pelas minhas orações possíveis, eu vou terminar de pedir para o restante dos homens. Vamos voltar em Atos capítulo 12. Vocês estão comigo, igreja? Sim. Vamos lá. Muito bom. Então o primeiro é que as águas que trazem orações coletivas. Deus deseja que nós oremos coletivamente. E a oração coletiva, primeiro, move o coração de Deus, mas segundo, move a nossa união também. Imagina a união que nós podemos ter à medida que nós oramos uns pelos problemas, pelas questões dos outros. Amém. Então não pede só hoje, depois acompanhe essas pessoas que estão orando pela sua oração juntos delas, para vocês poderem lutar e batalhar juntos. Amém. Atos 12, vamos continuar a partir de onde nós paramos, no versículo 10. Vamos lá, Luiz. A Bíblia fala: passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. Similar a Daniel 2, se você vai no Antigo Testamento, em que uma pedra cai sem auxílio de mãos. O que acontece? O que é? O que significa quando algo acontece sem ninguém fazer? É Deus fazendo. Deus fazendo. Este se abriu por si mesmo para eles e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Versículo 12 mostra uma prática que nós adotamos como igreja. Eles se reuniam nas casas para ter as reuniões. Quando nós somos muito pequenininhos, nós estamos em casa. Quando nós crescemos, nós precisamos de um restaurante, nós precisamos depois de um parque gigantesco, depois de um estádio de futebol. Nós precisamos de novos lugares, mas não precisa ser um templo e nem deve ser. Nós queremos nos mover. Eles estavam na casa de Maria, versículo 13. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Uau. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Uau! Essa situação é muito inusitada, porque, imagina isso, ela estava tão alegre do que ela viu Pedro vivo e liberto, que ela deixou de fazer a coisa mais importante, que era abrir a porta para ele. E às vezes é assim, né? Você é tão alegre, tão contente, tão assustado pelo que aconteceu, que você nem faz o que devia fazer. Uau. Versículo 14. Versículo 15. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Aqui nós temos o nosso segundo ponto. A igreja orava intensamente pela situação de Pedro aqui.
Mas se nós olhamos o versículo 15, a Bíblia fala que nenhum deles, além de Rode, conseguia acreditar que Pedro estava ali presente. O que implicava? Implicava que eles oravam, e oravam coletivamente, e oravam intensamente, oravam esticando a fé deles, mas ainda era zero fé. Porque quando aconteceu eles não acreditaram. Entende? Como você ora por algo e quando acontece você não acredita? Se você acredita, você age naturalmente, fica feliz. Eles não estavam acreditando. Porque no final das contas, a fé deles ainda era muito pouca. Qual o ponto? Você pode orar sem fé. Por isso é importante tomar uma decisão antes de orar. A decisão de orar com fé. Nosso segundo ponto, águas que trazem um pouco de fé. Um pouco de fé. Espero que esse ponto seja bem animador para cada um de nós. Porque o tema da fé é muito tratado no Novo Testamento. Mas ele é tratado de uma maneira bem peculiar em duas passagens específicas, que eu quero mostrar a vocês lá em Mateus 14. Vamos em Mateus 14. Vamos lá, Luiz. Mateus 14, versículo 22. A Bíblia fala: logo em seguida da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Uau, quanta hospitalidade Jesus tinha, não é? Os discípulos tinham recebido muita atenção dele já, durante todo o tempo. Ele queria ficar com a multidão durante um pouco mais de tempo. Uau. Tendo despedido a multidão, só depois, com a calma, no ritmo que eles precisavam, subiu sozinho ao monte para orar. Então, primeiro, ele dava importância aos que precisavam de mais atenção, a multidão, não tinha tanta intimidade com ele. E segundo, ele priorizava tempos a sós com Deus. Sim, ele é Jesus, mas ele precisa orar para ser Jesus. Ele precisa orar para ser quem ele era. A Bíblia fala que ele vai ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À outra madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui a Bíblia trata sobre o termo peculiar de fé que eu estou me referindo. A situação, como vocês viram, é a de Jesus andando sobre as águas, como a canção especial que nós estreamos ontem no YouTube da igreja, Sobre as Águas, e também como a canção especial final que nós vamos cantar hoje. Jesus andou sobre as águas. Mas depois Pedro anda um pouco, mas a distração o faz ficar com medo e perder a fé. Então Jesus fala, homem de pequena fé. O termo que Jesus usa aqui em grego para se referir a Pedro a respeito da fé dele não é o mesmo termo de todos os outros termos de fé no Novo Testamento. É um termo específico chamado oligopistos, que não descreve exatamente falta de crença, mas uma letargia de obediência. Descreve alguém que é lento para ouvir a voz de Deus, ou ainda alguém que é desinteressado por um relacionamento íntimo com Ele. Então não era somente fé que faltava aqui. Era primeiro, falta de urgência, e segundo, falta de intimidade. Era isso que faltava em Pedro, isso que faltava nos outros. Mais uma escritura fala sobre o mesmo termo.
e fala sobre o termo geral de fé no Novo Testamento. Mateus 17, vamos lá comigo. Vamos. Mateus 17, versículo 20. A Bíblia fala: ele respondeu, Jesus, porque a fé que vocês têm é pequena. Qual é a fé que ele está falando aqui? Oligopistos. A fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas essa espécie só sai pelo jejum e pela oração. Uau! A fé que vocês têm é pequena, Jesus fala. Ele diz: a fé que vocês têm é oligopistos. É uma fé não urgente em obedecer. É uma fé não desejosa de um relacionamento íntimo comigo. Essa é a fé que vocês têm. Por outro lado, ele fala, no versículo, ainda no 21, ele fala: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas que é um grão de mostarda? É muito pequeno. Portanto, Jesus não estava falando do tamanho de fé do ponto de vista quantitativo. Ele estava falando do ponto de vista da fé qualitativa. Qual é a sua fé? Não quanta fé você tem, mas qual fé? O grão de mostarda é minúsculo. Se você tira um cabelo e tenta enrolar seu cabelo, talvez se torne um pouco maior ainda do que o grão de mostarda. Uau. É muito pequeno. Portanto, o que eles precisavam não era ter um pouquinho ou muita fé, era ter fé. Ponto. Uau. Ter um pouco de fé. Então, a fé do tamanho de um grão de mostarda é como a fé de qualquer tamanho. Se ela é a fé dessa passagem. A fé em que você acredita. A fé em que Pedro chega e você não fica surpreso. A fé em que você ora para chover e chove e você... Amém, era o que eu estava esperando. Amém, a fé em que você chama o seu amigo para vir e você... É só o que você espera, não tem algo a menos para acontecer do que ele vir. É a fé que te traz certeza. Eu amo muito frutas e eu acredito que a fé é como a amora. A amora é uma fruta vermelha, uma fruta vermelha incrível. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não vem do Brasil, ela vem da Índia. Tanto é que a amora original não é como a amora que a gente tem no Brasil, é uma variante. Mas a amora é um pouquinho maior do que um grão de mostarda. Mas se você estoura ela e solta a polpa que tem dentro dela, ela se multiplica. E não só se multiplica em quantidade, ela se multiplica em intensidade. Tanto é que se você deixar cair uma amora na sua roupa, pode jogar sua roupa pro lixo. Ela nunca mais vai deixar de estar manchada. Bom, eu nunca vou falar nunca, talvez alguém aqui saiba como corrigir a mancha de uma amora. Mas é uma mancha intensa, ainda que vem de algo pequeno. Qual o ponto? Você não precisa de mais fé, você precisa ter um pouco de fé. Porque biblicamente, coisas incríveis deveriam acontecer para alguém que tem um pouco de fé. E eu espero que isso soe animador para você, porque nós não estamos indo lá buscar a fé de cada um dos heróis da fé, nós estamos indo buscar uma fé talvez muito menor do que isso, mas uma fé com a qualidade da Bíblia, uma fé com a qualidade que Deus merece, que transforma profundamente, amém? Amém. Então, janeiro tem que trazer um pouco de fé, não muita fé, um pouco de fé. E se você tem um pouco de fé, tudo vai ser diferente no resto do ano. Atos capítulo 12, vamos terminar olhando o nosso terceiro e último ponto. Vamos lá, Luiz. Vamos lá, baby. Atos 12, versículo 21. Nós vamos pular alguns versículos, mas eu animo você a ver o que acontece no restante do capítulo. A Bíblia fala, no dia marcado, era um dia marcado de Herodes com cidadãos de Tiro e Sidom para uma audiência pública. Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Uau. Terceiro ponto, águas que trazem glória a Deus.
Sabe, se você não rende glória a Deus, em breve você não vai ter nada para render. É um grande pecado quando nós atribuímos a glória de algo para nós mesmos. Sim, eu cantei, olha a minha canção, eu sou bom. É verdade, meu bate-papo foi muito bom. Quando você recebe um elogio, o que você faz? Transfere a Deus. Rende glória a Deus. Foi o contrário do que Herodes fez. Ele foi chamado de Deus e ele aceitou ser chamado de Deus. Que terrível. Sabe, se algo que nós precisamos em janeiro é render glórias a Deus. Queria chamar vocês a uma última passagem em Deuteronômio capítulo 11. Vamos lá. Deuteronômio 11, versículo 10. A Bíblia fala: a terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, onde plantavam sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como uma horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu, como num janeiro, como nós estamos. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Uau! Ele fala, os olhos de Deus estão sobre a terra, de janeiro a fevereiro, a março e até dezembro. Que implica que os olhos de Deus estão sobre a terra. Implica que os olhos de Deus estão sobre o povo. Você precisa da terra para se alimentar. Sabe, hoje nós estamos bem no fim de janeiro. Mas do ponto de vista do ano, nós estamos só no começo. E se Deus cuidou de nós em janeiro, quanto mais vai cuidar em todos os outros meses. Sim. Sabe, que venham mais águas em fevereiro, mais águas em março, mais águas em abril, até dezembro, até o fim do ano, impulsionados pelo quê? Pelas águas de janeiro. Sim. Que as decisões que nós vamos tomar nessa manhã, a decisão de fazer orações coletivas, a decisão de ter um pouco de fé, a decisão de dar glória a Deus, nos leve para os outros 11 meses do ano, com ainda mais milagres vindo da parte de Deus, até que no final do ano nós possamos ver que as águas de fato vieram de Deus e abençoaram a terra. Amém. Família, amo muito vocês e para Deus seja toda a glória. Amém. Amém.